Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Pastor Eclésio aqui mais uma vez para trazer mais uma aula para você. Gênesis capítulo 21. A aula é a aula 22 desse capítulo, mas o capítulo é o capítulo 21. Essa aula é uma aula muito importante, porque nessa aula nós vamos falar aqui sobre o nascimento de Isaac. Nós vamos ver todos os detalhes do nascimento de Isaac, mas nós vamos ver também o nascimento de uma nova nação. Uma nova nação nasce a partir também da descendência de Abraão, onde Deus vai cumprir a sua promessa. E nós vamos ver alguns detalhes que são muito legais desse texto. Espero que você goste. A gente vai iniciar hoje, na verdade, já iniciamos nos outros capítulos, já falamos, mas eu não tinha chamado ainda a atenção, mas eu vou chamar a atenção agora para alguns detalhes legais que eu estou colocando no início de cada capítulo, que são introduções, instruções em hebraico, o capítulo do hebraico, algumas informações sobre o hebraico, para você já ir se familiarizando com essa língua, que é a língua na qual Deus entregou a palavra. Foi a língua criada por Deus. Dizem os judeus que foi a língua com que Deus criou o mundo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos lá no YouTube. Se você não me segue no YouTube, é bom que você me siga, para que a gente possa ter um pouco mais de informação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui agora o estudo. Então vamos ver aí. Primeiro eu vou começar por isso aí, Gênesis 21, você está vendo? Aqui embaixo do nome Gênesis 21 está Gênesis 21 em hebraico, que é Kaf Aleph Bereshit, né? Então Kaf, a primeira letra, você vai contar sempre da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. O primeiro detalhe do hebraico é isso. A primeira letra que você vê aí parece um C, um Kaf, e a segunda é um Aleph, né? Kaf, todo número no hebraico, ele tem um valor numérico, né? E o valor numérico do Kaf é 20 e o valor numérico do Aleph é 1, que é a primeira letra. E aí o que tem escrito aqui é Bereshit. Então aqui é o Bet, a primeira letra, Bet, Resh, a segunda letra, Aleph, Shi e Yud. Então essas palavras juntas formam Bereshit, né? Bereshit. Vamos começar então a leitura do texto, né? A leitura do texto, que diz assim, versículo 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado, né? Então, esse texto, essa parte, essa porção do texto, é uma porção muito poderosa, que fala sobre coisas fundamentais, né, da vida de Abraão e de Isaac, né? Principalmente do nascimento de Isaac. Então vamos ver. Fala sobre esse texto, ele é interessante porque ele fala sobre promessa, sobre cumprimento de promessa. Ele fala sobre todos esse importante acontecimento aqui. Então veja só, versículo 1 e 2 diz assim: e Deus se lembrou de Sara e fizeram como prometera, né? O que a Bíblia fala é que ele fez, que ele cumpriu a sua promessa. Ele fez como tinha dito, fez como tinha prometido. Por quê? Porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Apesar deles já não estarem mais crendo nisso, mas Deus cumpre sempre as suas promessas. Deus não fica sem cumprir as suas promessas. E aí o que acontece? Sara concebe, e a Bíblia fala que deu um filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então Deus tinha determinado um tempo, e esse era o tempo, essa era a época. Se lembra que havia uma promessa sobre isso? E interessante que havia sobre Abraão uma unção já de fertilidade, porque fala no capítulo anterior, nós vemos que quando Abraão teve aquela situação com Abimeleque, há capítulos atrás, que ele havia orado, né, por Abimeleque, e a família de Abimeleque, ele e sua esposa, acabaram concebendo, e assim, e até então Abraão orava e as pessoas davam à luz, mas
ele ainda não tinha, mas Deus aqui agora cumpriu essa promessa na vida de Abraão. Vamos ler os versículos seguintes, porque ele tem informações importantes, né? Então vamos ler aqui o versículo seguinte, que diz assim, vamos ler. E Abraão pôs no filho que ele nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, né? Então aqui outras informações importantíssimas. Vamos ver aqui coisas que são fundamentais, que é o nome. A primeira coisa que chama a atenção é que quando Isaque nasceu, quando a criança nasceu, Abraão colocou o nome dela de Itzhak. Isso no hebraico é assim que se fala. Itzhak. A gente chama de Isaac, né? Mas é Itzhak. E logo aos 8 anos de idade, a gente vai ver daqui a pouco o significado disso. E logo aos 8 dias de idade, Abraão tinha um pacto com Deus, né? Tinha um acordo com o Senhor, uma aliança com o Senhor, de que deveria o quê? Circuncidar todos os seus filhos. Então, o objetivo de Abraão, fazia parte do mandamento, o mitzvah, isso o hebraico é mitzvah, era uma mitzvah de Abraão, que Abraão tinha que cumprir a circuncisão. Até hoje, os judeus cumprem essas mitzvah. Cumprem essa mitzvah, essa ordem de circuncisão. E Abraão fez isso não só com ele, mas se você lembra de estudos anteriores, fez com todo o clã e todo mundo, os funcionários, os servos, os escravos, os parentes, todos eles tiveram que ser circuncidados. Todos eles passaram pela circuncisão. Ló passou? Não. Ló saiu antes desse pacto, que ele gerou uma outra nação, que foi de Amon e Moabe. Nós já lemos isso no capítulo 19. E aqui, Abraão fala também sobre a idade de Abraão, né? Fala também sobre a idade de Abraão, quando Abraão teve esse menino, então era de 100 anos de idade. Agora veja só, nós vamos ver aqui uma passagem importante também, porque Sara, ela fala agora sobre a sua concepção tardia e sobre o significado do nome dela, do nome que eles colocaram. Vamos lá, está escrito assim: e disse Sara, Deus tem me feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Tem coisas muito fortes aqui no versículo 6 ao 8. Nós vamos ler agora, nós vamos ver agora essas informações. Vamos lá, primeira informação importante, primeiro conhecimento importante. Sara disse que um riso fizera-me Deus a fez rir. E por isso, olha só, Deus foi fundamentado nisso que Abraão colocou o nome de Isaque. Então, todos que ouvirem alegrar-se-ão ou rirão comigo. Então, essa palavra, rirão comigo, se alegrarão comigo, essa palavra significa Itzhak, ou seja, Isaque. Porque Itzhak vem da origem do verbo rir, o verbo litzhok. Litzhok, na verdade, Litzhok. E aí, quando Sara contrai esse verbo em alegrar-se-ão comigo, ou seja, ele projeta ação desse verbo, o verbo Itzhok então se transforma na palavra Itzhak, que é a palavra Isaac. Então, é esse o significado da palavra Isaac. Então, aqui agora, aí ela faz uma colocação, né, que é uma colocação interessante, sobre o fato de ela ter desmamado, ela já com a idade avançada, ela amamentar filhos. Porque nós vimos há tempos atrás que Deus restaurou
a juventude de Sara, né? Um segredo aí que toda mulher queria saber. Qual é a mulher que não gostaria de ter o segredo da juventude eterna, né? Ser eternamente jovem. Isso Sara conseguiu. Sara conseguiu restaurar a juventude. Hoje as mulheres procuram botox, procuram plásticas, e Deus fez a plástica espiritual dela. Nessa idade aí que ela estava, ela tinha uma plástica. A restauração da beleza da juventude de Sara foi tão impressionante que nós vimos que tanto o Abimeleque, né, o rei do último capítulo que a gente leu, quanto o faraó se apaixonaram por Sara, se apaixonaram pela beleza de Sara. E agora não só se apaixonaram, não só a beleza, como agora ela também estava dando de mamar, né? Estava dando de mamar. Imagine só, uma criança, ela com 80 anos de idade, dando de mamar. E no versículo 8 vai revelar uma coisa mais interessante ainda. A Bíblia diz: cresceu a criança e desmamou. E Abraão fez o quê? Uma grande festa com o desmame de Isaac. E eu queria falar o seguinte, irmãos: o desmame para os judeus é com 2 anos. Significa que Sara deu 2 anos ainda de mamar essa criança. É impressionante o que Deus faz, né? Impressionante o que Deus faz. Muito legal mesmo. Vamos continuar lendo aqui a Bíblia, vamos continuar lendo o texto, que ainda tem mais coisa aí para a gente aprender, né? Então, aí o que acontece? Aí vem uma coisa interessante, né? Sara viu que havia um problema agora ali com Agar. E olha só o que aqui diz o texto aí. Então, diz assim: e viu Sara, o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Então Ismael estava zombando, eu vou dizer assim, rindo de Isaac. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o teu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. Então aqui tem um detalhe interessante, é o seguinte. Primeiro detalhe, certo? O menino já estava grande, já tinha mais ou menos 13 anos, né? E aí ele estava zombando de Sara e zombando da criança. Sara se zangou. Você lembra que Sara já tinha tido um problema com Agar alguns capítulos atrás, porque Agar também estava zombando. Então isso fazia parte, esse comportamento, esse problema de caráter foi herdado já da própria mãe. Já foi herdado do comportamento da mãe, né? Ela tinha esse comportamento de desrespeito, né? Não respeitava a mãe. E essa palavra era assim muito significativa para os judeus, né? A palavra zombando para judeus é como se fosse uma idolatria. Então o que Sara falava, acusou Ismael e Agar de estarem fazendo idolatria, adorando ídolos. Então eles se levantavam para adorar. Onde é que se tem essa referência? Essa mesma palavra está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 2, quando diz assim: eles se levantavam para zombar, eles iam adorar o bezerro de ouro. Tá lá, essa era a referência. E quando Deus fala zombar de mim, é justamente adorando outros deuses. Então era como se fosse uma espécie de uma adoração, era um desrespeito muito grande a Deus e ao próprio Abraão. E por isso Sara tomou esse posicionamento, né, de pedir para que a serva, para que ela fosse expulsa. E os adoradores, os idólatras, não herdarão o reino dos céus, não herdarão a herança. Por isso ela falou que Isaac, ou melhor, Ismael, não teria parte na herança junto com Isaac, até porque seria uma influência negativa. Mas Abraão não recebeu isso muito bem. Olha o que diz a palavra, né? Abraão não recebeu isso bem, né? Abraão recebeu e houve assim uma preocupação da parte dele. Olha aí o que aqui diz o texto. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, amados, uma coisa que eu vou falar aqui, que é uma coisa
que você não vai... Talvez você entenda agora por que na igreja tem tanta mulher. As mulheres, elas têm um sentido da espiritualidade mais desenvolvido do que os homens. As mulheres já nascem espirituais, né? Os homens precisam se tornar espirituais. Por isso que existem muito mais mulheres nas igrejas do que os homens. Então, Sara, ela tinha essa percepção. E aí a Bíblia fala no versículo seguinte, porém Deus disse a Abraão. Então, olha só, Abraão, ele estava realmente com a cabeça preocupada, né? Porque ia colocar o filho dela para fora, certo? Mas Deus sabia que Sara estava certa. E olha o que ele diz, ó. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então aqui há uma confirmação da promessa de Deus na vida de Abraão. Então aqui a primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção desse texto é a seguinte. A primeira coisa que precisa chamar a respeito é o seguinte, que as palavras que Sara falou para Abraão preocuparam ele, certo? Porque se tratava do filho dele, certo? Mas o menino estava tomando caminhos errados, caminhos degenerados. E o que acontece é o seguinte, é que Abraão era seu filho, mas o menino poderia perverter, né, o sentido da promessa, mas Deus deu uma segurança para Abraão. E Deus chega para Abraão e diz, certo, que aquela informação, aquele pedido de Sara não deveria ser visto com maus olhos. Muito pelo contrário, ele disse, ouça a voz de Sara, porque Isaque é o escolhido. Certo? Isaque é a semente, não é Ismael, certo? Porém, como eu tenho uma promessa contigo, Abraão, como ele tem uma promessa, Deus tem uma promessa com Abraão, então ele também faria a partir da serva, a partir de Agar, a partir de Ismael, uma nação, uma grande nação. E nós sabemos hoje que essa nação é a nação dos árabes, né? Os árabes, eles são esse povo originário de Abraão, originário dessa segunda perna de Abraão, que nasceu a partir dali, né? Dessa descendência que gerou o Abraão a partir dali. Vamos continuar lendo o texto, aí o versículo 14 ao 16, agora nós vamos ler assim. Versículo 14 ao 16 está escrito assim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Bom, aqui você tem o desenvolvimento da situação de Agar já fora, né? Abraão de madrugada, levantou de manhã cedinho, dia amanhecendo, como está aqui agora, e pegou um pão e um cantil de água. Um odre significa um vasilhame grande de couro, odre, vasilhame de couro, e colocou água, uma espécie de um cantil, né? E colocou água ali e o pão para Agar. Colocou isso tudo sobre o seu ombro e o menino ali entregou. E Agar saiu errante, não tinha para onde ir, né? Não tinha para onde ir. Essa situação começou a dar desespero. Por quê? Porque ela agora não tinha mais para onde ir, né? Segundo os estudos dos hebraicos, essa palavra vagou, errante, significa que Agar tinha voltado para os ídolos da casa de seu pai, lá de Faraó. Faraó era idólatra, então ela saiu e voltou para os seus ídolos. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que acabou a água. Enquanto ela tinha água ali, ela estava lá errante, mas teve um momento que acabou a água. Foi o que ela fez. Então ela largou o menino sobre
um arbusto, né, uma árvore, e sentou-se em frente a uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. Né? 1 quilômetro. Essa distância de um tiro de arco significa mais ou menos... uma medida que tinha na época, um tiro de arco era uma medida oficial, 1.073 metros, pouco mais de 1 quilômetro. E ela clamou, começou a chorar, dizendo: não verei em morte esse menino. E sentou-se em frente e começou a chorar. É possível que o menino também esteja chorando, porque o que a gente vê agora no versículo seguinte é algo importante. Vamos ver o que está escrito lá no versículo, a partir do versículo 17, né? Versículo 17, que diz assim: e ouviu Deus a voz do menino. Não ouviu a da serva, por quê? Porque ela era idólatra. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então aí, ó, Deus cumpriu, mais uma vez, mostra que ele cumpre a promessa que ele havia feito para Abraão. Ele havia feito essa promessa para Abraão: da sua descendência faria uma grande nação, e ele tinha feito essa promessa já no capítulo, na passagem anterior, né? Quando Abraão não achou que a palavra de Sara era uma palavra boa, mas Deus disse: vai, deixa ela aí, ouve a tua esposa, porque é nessa Isaac que eu vou cumprir a promessa. Agora, como ele é a sua descendência, cumprirei também sobre ele. E aí a gente vê o nascimento da nação árabe, né? O nascimento da nação árabe. E aí, irmãos, quando a pessoa volta os olhos para o Senhor, veja só, Agar era uma idólatra. Agar, ela adorava outros deuses. Ela era de origem egípcia, e todas essas palavras que a gente vê zombando, vagando, na verdade são traduzidas em outros trechos da Bíblia, né? E no hebraico tem o mesmo sentido de idolatrando, né? Então a pessoa quando está perdida, a pessoa quando está na idolatria, né? Então vamos lá, aqui está, vamos ler os versos seguintes, né? O que é que acontece? O que é que acontece nos versos seguintes? Deixa eu pegar aqui o slide, colocar aqui o slide e vamos ler, né? Vamos ler, diz assim o texto: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Era Deus com o menino. Cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então aqui, ó, você vê o que é que acontece, né? Então há aqui uma passagem que revela o que foi que aconteceu com Ismael, né? Ismael. Então a Bíblia diz primeiro que quando ela ouviu a voz de Deus, Deus deu suprimento para ela e mostrou a água. E ela abriu um poço, na verdade, abriu diante dos olhos dela. Foi como um milagre isso. Foi uma espécie de um milagre. E isso é importante a gente entender, porque até então ela não tinha visto esse poço. Ela colocou o menino no arbusto, mas Deus agora abriu os olhos dela. Quando disse que havia uma promessa, cumpriu. E ela começou, então ela foi lá e encheu os olhos do menino. E ela cresceu e eles viveram no deserto esse tempo todo, Deus dando suprimento para eles no deserto. E o que Deus transformou esse menino? O que foi que ele se transformou? Ele transformou-se no arqueiro, certo? No arqueiro. O arqueiro, então, ele era uma espécie de um caçador, né? Ele era uma espécie de... Ele vivia no deserto e assim, ele vivia do que estava ali na mão, do que conseguia ali no deserto. E muitas vezes alguns dizem que ele se tornou até um ladrão, né? Por isso, mas não vou entrar nesse detalhe, porque o importante é somente ficar aqui com o que a Bíblia fala. Isso aqui são estudos mais profundos, certo? Não é o objetivo desse estudo aqui.
né? E a Bíblia fala que ele morou no deserto de Padã Arã e que sua mãe foi lá e trouxe uma serva do Egito para ele, né? E foi lá na sua terra, né, para o Egito. E assim, voltou para de onde estava, né? Saiu de um lugar melhor. Eu não sei se você lembra do estudo, nós falamos que a mãe de Agar, que era uma das esposas de Faraó, quando deu Agar para Sara, ela disse que viver com Sara, como serva de Sara, era melhor do que ser esposa de qualquer homem do Egito, certo? Então, ser serva na casa de Abraão era melhor do que ser esposa na casa de um egípcio. Mas o Egito não tinha saído do coração de Agar, e o que foi que ela fez? Arrumou uma esposa do Egito para o seu filho Ismael. E assim nós concluímos esse trecho, né, esse estudo, essa parte importante do estudo da vida de Abraão. Né? Se você ficou em dúvida, foi muito conteúdo, muita informação, muita coisa que eu acho que você nunca tinha ouvido antes falar, mas se você pode, fica à vontade. Se você já ouviu também, comenta aí. Se você quer ter algo a acrescentar, comenta aí. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí, que a gente vai ao longo desse assim que eu entrar lá na área de membros que vê as perguntas, eu respondo uma por uma, tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima aula.